Vamos então dar seguimento ao nosso estudo da Gênese, a edição original de Kardec, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não pela sua suspensão. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Allan Kardec. Capítulo 7. Esboço geológico da Terra. Períodos geológicos, estado primitivo do globo, período primário, período de transição, período secundário, período terciário, período diluviano, período pós-diluviano ou atual e nascimento do homem, ou seja, do ser humano. Já temos aqui uma nota de rodapé de número 86. Todo esse capítulo apresenta a formação da Terra pelos conceitos científicos da geologia, situados no contexto histórico do século XIX, quando essa obra foi publicada. Essa ciência apenas iniciava, enfrentando a oposição dos religiosos que defendiam como verdade a descrição da Gênese bíblica. Preparar e enriquecer o conhecimento do seu leitor contemporâneo para essa transição foi o objetivo de Allan Kardec. Nesse sentido, numa revista de divulgação científica de 1850, ao tratar da geologia, essa questão foi apresentada. As primeiras hipóteses emitidas sobre a origem, o progresso físico da Terra, foram quase inteiramente ditadas por um sentimento religioso, pela necessidade de subordinar as explicações físicas da geologia à palavra inviolável, à letra rigorosa das divinas escrituras. No primeiro livro do Pentateuco, Gênese, vem narradas a formação da Terra aos 6 dias, chamados da criação. A tradição divina passou durante séculos escudada pela autoridade infalível da Igreja. Os sábios, dentro daqueles limites estreitíssimos, criaram sistemas com que se explicava a formação da Terra por um modo abrupto, instantâneo. A essas teorias exclusivas, subordinando a ciência aos limites do tempo que as letras divinas pareciam circunscrever, sucedeu uma doutrina mais ampla, mais racional, a que traduz mais logicamente os fatos observados. Revista Popular, Lisboa, Imprensa Nacional, 1850, essa é uma nota do editor. Períodos geológicos. Item 1º. A Terra traz em si os traços evidentes da sua formação. Seguem-se as fases com uma precisão matemática nos diversos terrenos que compõem sua estrutura. O conjunto desses estudos constitui a ciência chamada geologia, nascida nesse século e que lançou luz sobre a questão tão controvertida da origem da Terra, dos seres vivos que a habitam. Nela, não há nenhuma hipótese, é o resultado rigoroso da observação dos fatos e, em presença deles, a dúvida jamais será permitida. A história da formação do globo está escrita nas camadas geológicas de um modo bem mais certo que nos livros pré-concebidos, porque é a natureza que fala e se mostra descoberta, e não a imaginação dos seres humanos, que criam sistemas. Onde se vê traços do fogo, pode-se dizer com certeza que o fogo existiu. Onde se vê traços da água, diz-se com certeza que a água esteve lá. Onde se vê traços dos animais, diz-se que os animais ali viveram. A geologia é, pois, uma ciência toda de observação. Só tira suas consequências do que vê. Sobre os pontos duvidosos, ela nada afirma. Só emite opiniões contestáveis, cuja solução definitiva espera observações mais completas. Sem as descobertas da geologia, assim como da astronomia, a gênese do mundo estaria ainda nas trevas da lenda. Graças a ela, atualmente, o ser humano conhece a história da sua habitação e o alicerce das fábulas que embalaram seu berço, desmoronaram para não mais se reerguer. Faço eu aqui uma observação. Com essa questão de tempo, nós aprendemos, há capítulos atrás, como é o tempo do ponto de vista do espaço e do ponto de vista da Terra. Então, quando diz a Gênese bíblica que criou tal fato em um dia, em uma semana,
ela está a se referir a esse tempo do espaço. 1 minuto aqui na Terra corresponde a muito tempo nos planos espaciais. Então, quando fala um dia, é um dia do espaço, é um dia da divindade, não um dia do planeta Terra. Aí até a gente pode entender que um dia, uma semana esteja correto. Fora isso, é ilusão. Continuando, item 2. Por toda parte, onde existiam nos terrenos fendas, escavações naturais ou praticadas pelos homens, distingue-se o que se chama de estratificação, isto é, camadas superpostas. Os terrenos que apresentam tal disposição são designados terrenos estratificados. Essas camadas, de uma espessura muito variada, desde alguns centímetros até 100 metros e mais, distingue-se entre elas pela cor e a natureza das substâncias das quais se compõem. Os trabalhos de arte, as perfurações dos poços, a exploração das carreiras, sobretudo das minas, permitiram observá-las até uma assaz grande profundidade. Lembremos sempre que ele está falando no século XIX. As camadas são geralmente homogêneas, ou seja, cada uma é formada de uma mesma substância, ou de diversas substâncias que existiram simultaneamente e tenham formado um todo compacto. A linha de separação que isola umas das outras é sempre nitidamente cortada, como nas fileiras de pedra de um edifício. Em nenhuma parte elas se misturam e se perdem umas das outras nos sítios de seus limites respectivos, como é o caso, por exemplo, das cores do prisma e do arco-íris. Por essas características, reconhece-se que elas foram formadas sucessivamente, depositadas umas sobre as outras, em condições e causas distintas. As mais profundas foram naturalmente formadas primeiro, as mais superficiais, posteriormente. A última de todas, que se encontra na superfície, é a camada de terra vegetal, que deve suas propriedades aos detritos das matérias orgânicas provenientes das plantas e dos animais. As camadas inferiores, colocadas sobre a camada vegetal, que receberam em geologia o nome de rochas, termo que, nessa acepção, não implica sempre a ideia de substância pedregosa, porém significa um leito ou banco composto de uma substância mineral qualquer. Umas são formadas de saibro, de argila, de terra argilosa, de marga, de calhaus, roliços. Outras, de pedras propriamente ditas, mais ou menos duras, tais como os arenitos, os mármores, o giz, os calcários ou pedras de cal, as pedras de mós, os carvões minerais, os asfaltos, etc. Disse que uma rocha é mais ou menos poderosa conforme sua espessura. Pela inspeção da natureza dessas rochas ou camadas, reconhece-se por meio de certos sinais que umas provêm de matérias fundidas e por vezes vitrificadas pela ação do fogo, outras de substâncias terrosas depositadas pelas águas, são os aluviões. Algumas dessas substâncias ficam desagregadas, como o saibro, outras, a princípio, no estado pastoso, sob a ação de certos agentes químicos ou outras causas. Endurecem-se, adquirem ao longo do tempo a consistência de pedra. Os bancos de pedras sobrepostos anunciam os depósitos sucessivos. O fogo e a água têm sido parte da ação na formação dos materiais que compõem a estrutura sólida do globo. A posição normal das camadas terrestres ou pedregosas, provindas de depósitos aquosos, é horizontal. Logo que se vêem essas imensas planícies, que se estendem às vezes a perder de vista, de uma horizontalidade perfeita, unidas como se tivessem sido niveladas por rolos, ou esses fundos de vale também planos, como a superfície de um lago. Pode-se estar certo de que em uma época mais ou menos recuada, esses lugares estiveram por longo tempo cobertos por águas tranquilas, que ao se retirarem, deixaram a seco as terras que haviam sido depositadas durante a sua permanência. Após a retirada das águas, essas terras se cobriram de vegetação. Se no lugar de terras férteis, limosas, argilosas ou arenosas, próprias para assimilar os princípios nutritivos, as águas somente tivessem depositado saibros siliciosos, sem agregação, haveriam planícies arenosas e áridas que constituem as charnecas e os desertos.
Os depósitos que deixaram as inundações parciais e os que formam os aterros nas embocaduras dos rios podem nos dar uma pequena ideia disso. Ainda na horizontalidade, seja a posição normal e a mais geral das formações aquosas, vê-se frequentemente grandes extensões nos países montanhosos de rochas duras, cuja natureza indica terem sido formadas pelas águas numa posição inclinada e por vezes vertical. Ora, como a partir das leis de equilíbrio, os líquidos e a gravidade, os depósitos aquosos só se podem formar em planos horizontais, atentando que os que se põem sobre planos inclinados são arrastados nos baixios pelas correntes e o próprio peso, fica evidentemente de que esses depósitos devam ter sido soerguidos por uma força qualquer após a sua solidificação ou transformação em pedras. Dessas considerações, pode-se concluir, com certeza, que todas as camadas petrificadas que provêm de depósitos aquosos de uma posição perfeitamente horizontal foram formadas na sequência dos séculos por águas tranquilas e que todas as vezes que elas têm uma posição inclinada, o solo esteve abalado ou deslocado posteriormente por convulsões generalizadas ou parciais mais ou menos consideráveis. Um fato característico da mais alta importância, pelo testemunho irrecusável que fornece, consiste nos fragmentos fósseis de animais, de vegetais, que se encontram em quantidades incomensuráveis nas diferentes camadas, e como esses fragmentos se encontram mesmo nas pedras mais duras, torna-se necessário concluir que a existência de seres é anterior à formação das respectivas pedras, considerando o número prodigioso de séculos que foi necessário para ver o endurecimento dessas rochas até chegarem ao estado em que estão, desde tempos imemoriais. Chega-se forçosamente à conclusão de que a aparição de seres orgânicos sobre a Terra se perde na noite dos tempos e que é bem anterior, por consequência, do que data a assinalada Gênese. Nota 87. Fóssil, do latim fossila ou fossilis, derivado de fossa, cova e de fodere, cavar, cavar a terra. Na geologia, essa palavra é usada para designar corpos ou restos de corpos orgânicos pertencentes a seres que viveram antes das épocas históricas. Por extensão, também se fala das propriedades minerais, que revelam traços da presença de seres organizados como impressões deixadas por plantas ou animais. A palavra fóssil, cujo significado é mais geral, substitui o termo petrificação, que só se aplicava a corpos transformados em pedra pela infiltração de materiais siliciosos ou calcários em tecidos orgânicos. Todas as petrificações são necessariamente fósseis, mas nem todos os fósseis são petrificações. Os objetos que são cobertos por uma camada pedregosa, quando submersos em certas águas carregadas de substâncias calcárias, não são propriamente petrificações, mas simples incrustações. Quanto aos monumentos e às inscrições e aos objetos de fabricação humana, pertencem ao domínio da arqueologia. Essa foi uma nota de Allan Kardec. Continuando o texto. Entre esses fragmentos de vegetais e de animais estão os que foram penetrados em todas as partes de sua substância sem que sua forma fosse alterada, de materiais silicosas ou calcárias, que a transformaram em pedras, algumas das quais têm a dureza do mármore. São petrificações propriamente ditas. Outros foram simplesmente envolvidos por matéria no estado pastoso. Encontram-se intactos e alguns inteiros nas pedras mais duras. Outros, enfim, só deixaram sua impressão, mas com uma nitidez e delicadeza perfeitas. No interior de certas pedras encontram-se até a impressão de passos, com as formas de pé, dos dedos e das garras, reconhecendo-se a qual espécie de animal elas pertenciam. Os fósseis de animais não compreendem quase nada senão as partes sólidas e resistentes, a saber, a ossada, as carapaças, os chifres. Por vezes são esqueletos completos. Na maioria das vezes são apenas partes destacadas, mas é fácil reconhecer a procedência.
Na inspeção de uma mandíbula de um dente, vê-se logo se ela pertence a um animal herbívoro ou carnívoro. Como todas as partes do animal, tem uma correlação necessária. A forma da cabeça, de uma omoplata, de um osso da perna, de um pé, é suficiente para determinar a estatura, a forma geral, o gênero de vida do animal. Os animais terrestres, aqui temos uma nota de rodapé, que fala no gênero de vida do animal. Vamos ver. O ponto para o qual Georges Cuvier elevou a ciência paleontológica permite que ele, frequentemente a partir de um único osso, possa determinar o gênero, a espécie, a aparência de um animal, de seus hábitos e até mesmo reconstituí-lo completamente. Essa nota foi de Allan Kardec. Vamos continuar a partir da nota. Os animais terrestres têm uma organização que não permite que se confunda com os animais aquáticos. Os peixes e os moluscos fósseis são excessivamente numerosos. Os moluscos formam, algumas vezes, bancos inteiros de uma grande espessura. Por sua natureza, é possível reconhecer, sem dificuldade, se são animais marinhos ou de água doce. Os calhaus roliços, que em certos locais constituem rochas poderosas, são um índice inequívoco de sua origem. Eles são arredondados como os seixos da borda do mar, sinal certamente do atrito a que foram submetidos pelo efeito das águas. Os sítios onde se encontram enterrados em massas consideráveis têm sido incontestavelmente ocupados pelo oceano ou por águas violentamente agitadas. O terreno das diversas formações são distintamente caracterizados pela natureza própria dos fósseis que encerram. Os mais antigos contêm espécies animais e vegetais que desapareceram inteiramente da superfície do globo. Certas espécies mais recentes igualmente desapareceram, mas conservaram seus análogos, que não diferem de sua estirpe, senão pelo porte e por algumas diferenças de forma. Outros, enfim, dos quais vemos os últimos representantes, tendem evidentemente a desaparecer em um futuro mais ou menos próximo, tais como os elefantes, os rinocerontes, os hipopótamos, etc. Assim, à medida que as camadas terrestres se aproximam da nossa época, as espécies animais e vegetais se aproximam também das que existem atualmente. As perturbações e cataclismos que tiveram lugar sobre a Terra após a origem mudaram as condições de vitalidade, fizeram desaparecer gerações inteiras de seres vivos. Observando a natureza das camadas geológicas, sabe-se de maneira mais positiva se, na época de sua formação, o sítio que a encerra estava ocupado pelo mar, por lagos ou por florestas e planícies repletas de populações de animais terrestres. Se, em uma mesma região, encontra-se uma série de camadas sobrepostas, contendo alternativamente fósseis marinhos, terrestres e de água doce, várias vezes repetidas, isso é uma prova irrefutável de que essa mesma região esteve, por várias vezes, invadida pelo mar, coberta por lagos e postas a seco. E quantos séculos e séculos, certamente, quantos milhares de séculos, talvez, foram necessários a cada período para se cumprir. Que força poderosa não teria sido necessária para tirar e recolocar o oceano, para levantar montanhas? Por quantas revoluções físicas, comoções violentas, a Terra não teve que passar antes de ser o que nós vemos hoje, após ter passado os tempos históricos? E queriam que fosse obra do tempo ínfimo, que não poderia servir nem para uma planta germinar. Realmente, como é que pode ter feito a floresta em um dia? Não é verdade? Como a gente sabe que até para fazer uma sementinha frutificar, leva muito mais que isso. Item 13. O estudo das camadas geológicas atesta, assim como foi dito, as formações sucessivas que mudaram o aspecto do globo e dividirem sua história em diversas épocas. Essas épocas constituem o que é chamado os períodos geológicos, dos quais o conhecimento é essencial para estabelecimento da Gênese. Conta-se em 6 principais, assim designados: período primário, de transição, secundário, terciário, diluviano, pós-diluviano ou atual.
Os terrenos formados durante a duração de cada período se chamam terrenos primitivos ou de transição secundários, e etc. Disse assim que tal ou qual camada de rocha, tal ou qual fosse, encontram-se em terrenos de tal ou qual período. É essencial notar que o nome desses períodos não é essencialmente absoluto e que depende de sistemas de classificação. Não se compreende nos 6 principais designados anteriormente, senão que são marcados por uma transformação notável e, em geral, no estado do globo. Mas a observação prova que várias formações sucessivas foram operadas durante a duração de cada uma. É porque se dividem em subperíodos caracterizados pela natureza dos terrenos a que portam, a 26, o número das formações gerais, bem caracterizadas, sem computar os que provêm de modificações vindas de causas puramente locais. Estado primitivo do globo. Item 15. O achatamento dos polos e outros fatos concludentes são indícios certos de que a Terra deve ter tido em sua origem um estado de fluidez ou de maleabilidade. Esse estado podia ter por causa a matéria liquefeita pelo fogo ou diluída pela água. Ou seja, a Terra no passado, em sua formação, era uma bola incandescente. Ela era fogo, era ela toda como se fosse lava vulcânica. Continuando. Disse proverbialmente: não há fumaça sem fogo. Essa proposição, rigorosamente verdadeira, é uma aplicação do princípio: não há efeito sem causa. Pela mesma razão, pode-se dizer que não há fogo sem fogueira. Ora, pelos fatos que se passaram sob nossos olhos, não é apenas da fumaça que se produz, é de um fogo bem real, que deva ter uma fogueira. Como se fogo vem do interior da terra, e não de cima, o foco deve estar dentro dele, e como o fogo é permanente, o foco também deve ser. O calor que aumenta à medida que penetra no interior da terra, e que a certa distância da superfície atinge uma temperatura muito elevada. As fontes termais, tanto mais quentes quanto venham de uma profundidade maior, os fogos e as massas de matéria fundida e abrasada que se escapam dos vulcões, como por vastos suspiros ou pelas clivagens produzidas em certos tremores de terra, não pode deixar dúvida sobre a existência de um fogo interior. É como se a terra, meus amigos, estivesse ainda se resfriando. Ela era toda lava e ainda no interior ainda está quente. Continuando. A experiência demonstra que a temperatura se eleva de 1 grau centígrado para cada 30 metros de profundidade. É uma profundidade de 300 metros, o aumento é de 10 graus. A 3.000 metros será 100 graus, temperatura da água em ebulição. A 30.000 metros, ou a 3 a 7 léguas, de mais de 3.300 graus, temperatura na qual nenhuma matéria conhecida resiste à fusão. De lá para o centro, que seria ocupado por materiais fundidos, ainda há uma distância de 1.400 léguas ou 2.800 léguas de diâmetro, fosse considerado. Hoje nem se usa mais léguas, né, meus amigos? Lembrar sempre que esse livro foi escrito no século XIX. Continuando. Ainda que isso não seja senão uma conjectura, julgando-se a causa pelo efeito, possui todas as características da probabilidade e chega-se à conclusão de que a Terra é ainda uma massa incandescente recoberta de uma crosta sólida de 25 léguas ou mais de espessura, o que somente a 120ª parte de seu diâmetro. Proporcionalmente, seria muito menos que a espessura da mais delgada casca de laranja. Nós todos podemos encontrar facilmente, agora na internet, todas essas medidas das camadas da Terra, não é? Crosta, subcrosta, núcleo, tudo está claro e lindo para que a gente possa pesquisar. Convido a todos que o façam. Continuando. De resto, a espessura da crosta terrestre é muito variável, porque há regiões, sobretudo em terrenos vulcânicos, onde o calor e a flexibilidade do solo indicam que ela é pequena. A alta temperatura das águas termais é igualmente o índice da vizinhança de fogo central.
Assim sendo, isso demonstra evidentemente que o estado primitivo de fluidez ou maleabilidade da Terra deve ter sido por causa da ação do calor, e não da água. A Terra era, em sua origem, uma massa incandescente, como resultado da irradiação do calórico. Temos aqui uma nota de rodapé. Nota 89. Allan Kardec faz referência ao fluido calórico, hipótese de que o calor seria representado por substância material, fluido imponderável e indestrutível, constituída de átomos sem peso, invisíveis, atraídos pela matéria comum. Sendo absorvida, aumentaria o calor, e sua retirada causaria o frio. Nesta obra, os espíritos explicam que o calor seria um estado de vibração das moléculas, adotando a teoria do fluido cósmico universal. Ver o capítulo 6, no item 10, que nós já lemos. Isso é a nota do editor. Continuando. Como resultado da irradiação do calórico, chegou a toda a matéria em fusão. Ela esfriou pouco a pouco, o que naturalmente começou pela superfície, que endureceu, enquanto o interior permaneceu fluido. Pode-se assim comparar a Terra a um bloco de carvão que sai todo vermelho da fornalha e cuja superfície se apaga e se resfria ao ter contato com o ar. Então, sendo quebrado, encontra-se o interior ainda em brasa. Na época em que um globo terrestre era uma massa incandescente, ele não continha um átomo a mais ou a menos do que atualmente. Apenas sob a influência dessa alta temperatura, a maior parte da substância que ele compõe e que vemos sob a forma de líquidos ou de sólidos, de terras, de pedras, de materiais, de cristais, encontravam-se em um estado bem diferente. Só fizeram sofrer uma transformação. Por sequência do resfriamento das misturas, os elementos formavam novas combinações. O ar, consideravelmente dilatado, devia se estender a uma distância incomensurável. Toda a água, forçosamente reduzida a vapor, estava misturada com o ar. Todas as matérias suscetíveis de se volatilizar, tais como os metais, o enxofre, o carbono, encontravam-se em estado de gás. O estado da atmosfera não tinha nada de comparável ao que atualmente. A densidade de todos esses vapores dava-lhe uma opacidade que não podia ser atravessada por nenhum raio de sol. Se um ser vivo pudesse existir na superfície do globo nessa época, não teria claridade, senão pelo brilho sinistro da fornalha colocada sob os seus pés e da atmosfera abrasada. Concluímos mais uma parte do nosso estudo e eu convido a todos a que pesquisem esses dados geológicos atualmente. Vocês vão ver vídeos, vão ver imagens, vão ver tudo isso muito bem detalhado, de forma agradável para ser aprendida. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo vocês na sequência do nosso estudo.